Seguiremos agora para a segunda parte da série Superstição e Ocultismo, com o tema Arrependimento em relação a essas práticas ocultistas. Muito bem. Na semana passada, eu mencionei aqui alguns assuntos e até disse que é um assunto extenso, não daria para nós tratarmos dele completamente. Portanto, falaríamos dos pontos principais de forma assim, mais dinâmica e objetiva. E aí, o que aconteceu? Eu disse aqui que muitas pessoas no passado, ou até agora no presente, ou seja, no passado se envolveram ou estão envolvidas agora com superstições e ocultismo. Aí nós falamos, por exemplo, sobre alguns aspectos. Talvez você se enquadre em algum desses aqui, ó. Por exemplo, futurologia. Então você tem ali a astrologia, a grafologia, leitura de mão, horóscopo, leitura de cartas, o pêndulo, a varinha mágica, a interpretação de sonhos e presságios. Depois vimos sobre o espiritismo, que teríamos ali nesta linha do espiritismo, teríamos a telecinésia de copos e de mesas, não é? Não sei se você algum dia brincou, por exemplo, aquela brincadeira do copo, que você coloca assim o dedo, né? Por exemplo, você pega 3, 4 pessoas, coloca o dedo e o copo ele começa a andar assim, né? Sem você empurrar com força, ele começa a andar meio que sozinho na mesa. Não sei se você já brincou com esse tipo de coisa. Mediunidade, invocação aos mortos. E também falamos sobre magia, amuletos, cura magnética, patuás de proteção, hipnose, yoga, magia, preta ou branca, no caso, feitiçaria. Vimos ali também remoção de verrugas, talismã, livros mágicos, por exemplo, alguns desses livros, o 6º e o 7º livro de Moisés, tá? São livros que têm a ver com magia negra, inclusive, feitiçaria. O Corvo Negro, proteção angelical, bênção santa, escolas de artes secretas e tudo mais. Obviamente que não daria tempo de nós falarmos sobre todos esses aqui, não é isso? E o que nós fizemos então? Nós começamos então a mostrar para vocês que talvez já se envolveram com isso ou que estão envolvidos neste exato momento com alguma dessas questões, como é possível ter a libertação completa sobre isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então para a parte número 2. A parte número 2 é o seguinte, por quê? Porque se alguém já se envolveu com esse tipo de prática, ou algumas dessas que nós citamos, ou está envolvido, é necessário arrependimento sincero sobre esses pecados que foram ou estão sendo praticados. O que acontece é que o Espírito Santo ele não apenas faz reconhecer os nossos pecados, como também ele produz em nós o arrependimento sincero em relação ao erro que foi cometido. Por exemplo, se você, quando eu falo eu aqui, é para incluir você também, ok? Vamos combinar assim então. Então, por exemplo, se eu ver o pecado com os olhos divinos, fico consciente do meu comportamento errôneo e da minha parte de culpa na morte de Cristo. Muito bem. O arrependimento sincero que só Deus pode nos dar, ou pode me dar, não me faz apenas lamentar as consequências do meu ato errôneo, mas principalmente faz com que eu veja o pecado com os olhos o quê? Divinos. Então, a partir do momento em que eu clamo por um verdadeiro arrependimento vindo da parte de Deus, através do trabalhar do Espírito Santo, eu começo então a enxergar a malignidade do pecado, coisas que anteriormente eu não entendia ou não enxergava como sendo mal perante os olhos de Deus, eu começo agora a enxergar, e muitas das vezes coisas até aparentemente assim pequenas, aparentemente sem importância, sem muito valor, passamos então a enxergar as coisas realmente com olhos espirituais. E quando a gente passa a ver essas coisas por essa perspectiva, o pecado não é apenas agora uma coisinha de nada. Se eu reconheço que passo, então, a ter aversão por qualquer comportamento pecaminoso, de fato, eu estou arrependido de verdade. Este é o verdadeiro arrependimento. Então, eu não tenho mais alegria em fazer aquilo que custou a vida do Filho de Deus, não é? E guiado pelo Espírito Santo, eu me afasto das coisas erradas agora e com a ajuda de Deus eu passo a fazer aquilo que agrada ao Criador. Inclusive, na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo
capítulo 7, versículo 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Escutou aí? Arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesares, ou seja, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Isso está na segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Uma outra coisa importante, preste bem atenção agora, queridos ouvintes. Tá? Você que já se envolveu no passado com superstições, práticas supersticiosas ou ocultistas, ou está envolvido com isso neste momento, está lutando contra isso. Ou você não sabia que isso era errado, mas de repente Deus, de uma forma miraculosa, tem falado ao seu coração, à sua mente sobre esse assunto. Escute essa agora. É importante confessar os pecados pelo nome. Deu para entender? Repetindo, é importante confessar os pecados pelo nome. Não é confessar por atacado, tá? Mas confessar pelo nome. Por quê? Porque o arrependimento sincero, aquele que se arrependeu verdadeiramente, lembrando que somente Deus é que pode colocar isso em nós e por isso nós temos que clamar por este arrependimento. Então, este arrependimento sincero, ele leva automaticamente à confissão dos pecados. E foi pelos pecados deste mundo e também pelo seu pecado, pelo meu pecado, que Jesus pagou um preço elevadíssimo, não é mesmo? E qual foi esse preço? A própria vida dele. O perdão, então, de Deus, ele é uma realidade. Podemos ter a certeza que este perdão hoje está disponível a mim e a você. A ele você pode, então, confessar todos os seus pecados. Por exemplo, diz a Bíblia, na 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. Diz a Bíblia o seguinte: sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Ouça a vinhetinha Vencer como Jesus venceu e eu já volto para dar continuidade a esse nosso estudo. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador, ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Muito bem. Temos que entender que existem duas possibilidades. Ou você continua a viver o seu saldo positivo de pecado, ou confessa a Jesus os seus pecados e recebe perdão total. Note, perdão o quê? Total. Não é parcial, mas total. Porque o perdão de Jesus, ele não é automático. Só o alcança quem o deseja e confessa a sua culpa. Então, o que nós queremos fazer nesta série é encorajar você a confessar os seus pecados. Também aqueles que têm a ver com o ocultismo. Até porque a série que nós estamos tratando aqui tem como tema superstição e ocultismo. Então você, de repente, já se envolveu com isso, ou está envolvido com isso. Muito bem. Agora, o que o impede de confessar-se a Deus? O que impede? Quando é que você pretende fazer isso? Então são perguntas. Nós não podemos esperar. Você não pode, meu amigo e minha amiga, esperar por mais tempo. Você pode fazer isso ainda hoje. Nesse exato momento você pode fazer isso. Porque Jesus, ele espera a sua confissão. Ele está esperando a sua confissão. Olha que interessante agora. Você pode falar com ele em voz alta, mencionando cada pecado que você cometeu pelo nome. Como assim? Como em voz alta? Eu vou sair falando em voz alta, Alexandre, para todo mundo ouvir? Para todo mundo da minha família ouvir, para o meu vizinho ouvir que eu cometi tal pecado ou tal pecado? Não, não é assim. Quando fala em voz alta, entendeu? Porque você sabe, tem aquela oração que você ora em espírito, né? Ou seja, somente com a mente.
onde somente você e Deus sabe do conteúdo daquela oração. Por exemplo, eu posso fazer aqui uma pausa de 5 segundos de silêncio. Nesses 5 segundos aqui que eu fiz uma pausa, eu posso ter realizado uma oração em espírito. Uma oração bem rápida, por exemplo. Pai, abençoe todos os ouvintes que estão ouvindo neste momento esta série. Em nome de Jesus, amém. Eu posso ter feito esta oração em espírito. Você não ouviu, de repente, eu mencionar esta oração, mas Deus, ele ouviu. Agora, existe aquela oração onde você ora em voz alta. Em voz alta não é gritando, tá? Em voz alta no sentido de você falar, mencionar. Obviamente que você fará isso em um local reservado onde você esteja sozinho para conversar então com Deus. Vamos ser um pouquinho mais práticos sobre essa questão de você confessar em voz, podemos dizer assim, cada pecado pelo nome. Por exemplo, se você que está nos ouvindo é um católico, por exemplo, você sabe que você, com certeza, está familiarizado com o termo confessar-se, não é isso? Por exemplo, lá no confessionário, você que é um ouvinte católico, os pecados eles são confessados em voz alta ao padre, não é assim que funciona? Sendo mencionados um por um. Só que Jesus agora é o seu, o quê? Confessor. Você vai confessar isso então agora a quem? A Cristo, a Jesus. E você poderá então fazer desta maneira que nós mencionamos, ou seja, mencionando em voz cada pecado, uma confissão completa, uma confissão total. Vou dar uma dica para você. Essas dicas aqui não tem nada a ver com mandinga gospel, nada disso não, tá bom? É no sentido de que psicologicamente isso fique bem firmado na sua mente para que você realmente tenha certeza da posição que você tomou e que você de fato escolheu se libertar desses pecados que você talvez se envolveu com superstição ou ocultismo ou está envolvido neste momento. Então eu vou dar uma dica simples para você, tá? Que você poderá então realizar. Olha só, você pode tomar uma folha de papel, pegue uma folha de papel e escreva nesta folha o seguinte: todos os pecados que lhe ocorrerem à mente, tudo aquilo que você lembrar, você começa a escrever, tá? Esses pecados que você vai mencionar ali são aqueles que você ainda não confessou a Jesus em voz, tá? Aqueles que você ainda não confessou em voz alta a Cristo. Agora, é claro que você somente pode anotar os pecados de que você se lembrar, é óbvio. Não se preocupe com os que caíram no esquecimento. Se de repente há algum que você não lembrou, não lembra mais, tudo bem. Deus sabe de todas as coisas. Agora, se você, guiado pelo Espírito Santo, preste atenção, se lembrar de uma outra falta que no passado você cometeu, algum pecado que você cometeu, porque de repente você lembra. De repente você está no dia a dia, vem dar aquele insight na tua mente e você lembra de alguma coisa errada que você fez no passado. Se você se lembrar disso, escute bem, mesmo depois de você ter feito a confissão geral, que é aquela que você vai lembrando de todos que você cometeu, vai escrever um por um no papel e vai confessar. Mesmo depois que você fez isso, você se lembrar de algum outro, tá bom? Não vacile, não vacile. Confesse também. Confesse em voz alta, tá? Essa falta. E não carregue esse pecado consigo nem por mais um dia sequer. Amém? É a partir daí que Deus começará de fato a dar a libertação completa. Porque tudo isso vai trabalhar a sua mente. Vai trabalhar o seu psicológico no sentido de firmar na sua mente, no seu coração, que você realmente tomou uma posição. O que Deus espera de nós para vencermos o pecado é que nós nos posicionemos e tomemos de fato uma decisão radical, firme, ao lado daquilo que é o correto. E tenho certeza que através desses estudos Deus tem derramado luz de verdade sobre a sua vida para que você se posicione. Agora, cada pecado, cada iniquidade se caracteriza por desejar permanecer em secreto, não é verdade? Cada pecado é um mistério em nossa vida, um segredo, não é? Vedado a outras pessoas. Pois quem é que gosta de falar dos seus erros, não é mesmo? Quem é que gosta? Ninguém.
Que contador desonesto que tivesse feito um desfalque de 10 mil reais teria interesse em que esse desfalque viesse à tona, não é? Não é verdade? Que ministro ou funcionário público, por exemplo, que tivesse recebido uma propina, faria voluntariamente uma confissão pública a respeito disso? Ou um adúltero, por exemplo, gostaria de falar dos seus casos extraconjugais? Quem constrói sua vida sobre mentiras e inverdades, de fato, meu amigo e minha amiga, fará tudo para que esse mundo de enganos e mentiras não venha a ruir. Ele fará de tudo para que isso não venha a acontecer. Portanto, somente através de uma confissão em voz alta é que se desfaz o segredo do pecado. Tá vendo só? Mas lembrando mais uma vez, não é em voz alta para que o seu vizinho saiba, para que a sua esposa saiba. Não, em voz alta para que, psicologicamente, você realmente assuma que você está realmente abrindo mão de todo esse pecado. E olha que interessante também. Satanás, ele vai ouvir essa sua confissão. Não é que você está confessando ao diabo, não é isso? É claro, você está confessando a Cristo. Há orações que realmente devem ser feitas somente em espírito. Ou seja, somente em mente, somente no silêncio. Para que Satanás não ouça, às vezes, um propósito, às vezes, algo que você está pedindo a Deus. Você não quer que Satanás saiba para que ele não faça nada no sentido de permitir que tudo dê errado. Claro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas ao você decidir se libertar realmente das garras do diabo no que se refere ao ocultismo e à superstição, ao você então declarar em voz esta oração, Satanás ele vai ouvir. E os anjos também. E eles vão estremecer em nome de Jesus. Deu para entender? Então, faça essa confissão em voz alta. Quando confessamos a Jesus os nossos pecados, escute, e o fazemos em voz alta, essas faltas, olha só, essas faltas, elas vêm à luz. E dessa forma nós levamos o pecado ao lugar certo. Ou seja, a Jesus Cristo que morreu por causa do pecado e pelo pecador. E não há em nosso coração lugar para o pecado. O lugar dele é ali nas mãos de Jesus, que tem poder de conceder o quê? Perdão. Então, um pecado não confessado, escute bem, um pecado não confessado falará contra eu e você no dia do juízo. Teremos então de ouvir de Jesus que ele desejou tanto ter perdoado você e a mim, ter perdoado todos os nossos pecados, e que ele esperava que nós o confessássemos, ou confessássemos todos estes, mas que infelizmente isso não aconteceu. Por quê? Porque nós não confessamos. E por esse motivo, então, meu amigo e minha amiga, ele não poderá nos conceder a vida eterna, esse presente maravilhoso, visto que eu e você não aceitamos o perdão oferecido a ele e não confessamos o pecado. Então, querido ouvinte, é melhor que nos separemos do pecado. Caso contrário, o que vai acontecer? O pecado nos separará de Jesus, nosso Salvador. Há um texto bíblico, não me lembro agora onde está, mas à medida que eu estou estudando aqui, me veio à mente o texto. A parte, se não me engano, a parte final do texto diz assim: pois o teu pecado há de te achar. Tá? Pois o teu pecado há de te achar. Então, muitas das vezes a gente não confessa o pecado, não confessa inclusive em voz aquele pecado. E isso vai se tornando uma bola de neve na nossa vida, vai se tornando uma bola de neve, mais cedo ou mais tarde. Satanás ele vem com o seu laço e a gente se encontra com aquele pecado e tudo ruim na nossa vida. Talvez um casamento, talvez um trabalho missionário que você estava realizando e que Deus tinha um projeto fantástico por seu intermédio de ganhar muitas almas, talvez a perda de um emprego ou alguma outra situação. Então, não devemos calar em relação a nenhum pecado, meus amigos, de que nós tenhamos consciência, nenhum. Cada falta não confessada é um mistério de iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Então, cada falta não confessada é um mistério de iniquidade que é retido, que é escondido. E enquanto nós mantivermos este mistério em nós, Satanás então terá poder sobre nossa vida. E poderá, olha agora, poderá exigir o seu preço.
depois a pessoa estará continuando como sendo, ou seja, ela estará na continuidade de devedora de Satanás. Sendo assim, eu queria, neste momento, analisar agora algum outro ponto aqui, um outro ponto com cada um de vocês. Qual a diferença entre pecado e culpa? Tá, um outro tópico aqui que nós queremos então analisar. Creio que esse vai ser o tópico final do estudo de hoje. Qual a diferença então entre pecado e culpa? O pecado, ele situa-se no passado, não é? Algumas vezes, por exemplo, nós agimos mal, nós cometemos uma falta, por exemplo, nós ofendemos a Deus, fazendo-nos culpados. Agora, quanto tempo dura um pecado? Por exemplo, um roubo, um adultério, uma consulta de cartas. Então, vamos supor, você roubou, você adulterou, você foi numa cartomante, ou participou de uma sessão espírita, ou você participou de uma sessão de benzedura mágica, ou qualquer uma dessas coisas, ou seja, qualquer uma dessas coisas dura apenas alguns minutos, às vezes 1 hora. Agora, de qualquer forma, o tempo de duração de uma falta é relativamente o que? Curto. Quanto tempo dura uma culpa? Então agora nós vamos falar da culpa. Vimos sobre pecado, vamos falar de culpa. Quanto tempo dura a culpa? É no presente que nós sofremos as consequências do quê? Das nossas culpas e às vezes uma vida inteira, hein? Às vezes uma vida inteira. Porque cada culpa pressupõe um credor a quem nós devemos uma quantia. Um serviço, por exemplo, prestado ou algo que temos que lhe restituir ou reembolsar. Portanto, não é tanto o pecado, o ato errôneo, cometido, por exemplo, num pequeno espaço de tempo que às vezes nos oprime de uma forma muito grande. Na verdade, o que nos faz sofrer intensamente, sabe o que é? São as consequências, escute essa palavra, consequências dos nossos erros. Portanto, nós sofremos com o fardo então, da culpa. Essa é a verdade. Mas há boas novas, meu amigo e minha amiga. Quais são essas boas novas? As boas novas são que Jesus Cristo não perdoa apenas o pecado, que oprimiu você, o que está te oprimindo e que lhe custou a vida. Que custou a vida de Cristo, no caso. Não. Ele não está em condições apenas de perdoar o nosso pecado, mas também de abolir este pecado. E de anular completamente este pecado. Amém? Aliás, foi essa a experiência que fez o rei Davi confessar. Você já leu sobre isso? O que diz as Escrituras? Está lá em Salmo, anote e leia depois. Salmo capítulo 32, versículos 1 a 5. Diz assim, ó. Bem-aventurado ou feliz, não é? Aquele cuja iniquidade é o quê? Perdoada. E continua. Cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E continua dizendo o texto, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te, a última parte do texto agora, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então essa é a promessa de Cristo para você, meu amigo e minha amiga. E como nós já sabemos, o adversário, não é, de Cristo, Satanás, no caso o adversário, ele cobra o seu preço pela ajuda que foi oferecida. Se você então se envolveu no passado com alguma prática ocultista, supersticiosa, ou está se envolvendo com isso nos dias de hoje, ou com algum outro pecado, Satanás ele cobra isso. Uma hora ou outra ele vai cobrar. Portanto, quem tenha reivindicado esta ajuda uma vez, ou quem tenha ancestrais, inclusive, que o tenham feito, talvez ancestrais seus,
torna-se devedor de Satanás. Essa questão de ancestrais é interessante. Uma vez eu estava realizando uma semana de oração, inclusive foi nessa semana de oração que a minha esposa foi batizada, minha esposa Olímpia. Isso foi no ano 2000. E lá no último dia da semana de oração eu coloquei uma pregação e coloquei ali um vídeo onde um pastor chamado Alejandro Bulhon, na hora de batizar uma jovem que foi dedicada desde criança num centro de Umbanda, quando foi batizar, Satanás possuiu ela. Mas levou assim mais ou menos uns 10, 15 minutos. Toda hora que ia batizar, Satanás possuía ela. Aí eles oravam, na hora que ia batizar, Satanás possuía novamente, não é? Até lembro, minha esposa até comenta que naquele dia ela ficou com medo, ela tinha medo de que Satanás também possuísse ela antes de ela ser batizada ali. Mas graças a Deus que nada disso aconteceu. Amém? Por que isso aconteceu com ela? Devido a pecados de ancestrais desta jovem que desde criança foi ali dedicada a Satanás, já naquele centro de Umbanda. Então Satanás ele cobra o seu preço. Ele cobra o seu preço e quem sofre com essa exigência somos nós. Pois as consequências desta dívida divina são sempre negativas. Portanto, a culpa tem sempre consequências desagradáveis. Nós procuramos uma solução e uma desculpa, inclusive para nós mesmos, muitas vezes. Procuramos, por exemplo, uma saída e nós, inclusive, reprimimos essa culpa, não é? Somos mestres, muitas das vezes, na matéria de justiça própria, né? De justificação própria. Só que é o seguinte, só existe um caminho para a libertação. Repetindo, só existe um caminho para a libertação. Pecado e culpa precisam vir à luz. As duas coisas precisam ser confessadas em voz a Cristo, pelo nome. Só Jesus pode perdoar os pecados e livrar do fardo da culpa. E, consequentemente, do preço que temos de pagar a Satanás. Escute só. Uma senhora profundamente cristã sofria de depressão. Escute esse relato. Sendo constantemente assolada por pensamentos de suicídio. No caso dessa pessoa, ela tinha ido a uma cartomante, veja, e também mandara ler o futuro através das linhas das mãos. Ao saber que Jesus podia livrá-la das consequências dessas práticas ocultistas, ela ficou muito feliz. Fez a Jesus em voz alta uma confissão completa das faltas e rompeu definitivamente com Satanás. Apesar disso, ela não experimentou a libertação almejada. A razão veio à tona em uma das conversas em que uma pessoa que estava acompanhando o caso dela procurava dar-lhe orientação e ajuda espiritual a ela. É que ao confessar a Jesus os pecados dela, ela sabe o que ela fez? Ela se calou intencionalmente em relação a uma falta. Veja, uma falta. Ela não conseguia perdoar nem desejava reconciliar-se com uma pessoa que certa feita lhe fizera uma injustiça. Era-lhe muito desagradável colocar as coisas em ordem. Esse é o relato. E na conversa com aquela pessoa que estava orientando ela espiritualmente para que ela se libertasse totalmente desse fardo, ficou claro para ela que o preço que tinha de pagar pelo seu espírito de irreconciliação era muito alto. E esse pecado não confessado separava ela de Jesus. E dava a Satanás a oportunidade de continuar exigindo o seu preço. Somente, meus queridos ouvintes e queridas ouvintes, somente quando ela pediu a Deus força para perdoar aquela pessoa que tinha sido injusta com ela no passado, é que ela se sentiu em condições de fazê-lo e totalmente, ou seja, somente quando isso aconteceu é que ela realmente se sentiu em totais condições de se reconciliar totalmente com Deus. Ela colocou então o caso completamente em ordem a partir daí, foi aí que ela conseguiu. Confessado também esse pecado, ela pôde experimentar, e experimentou de fato, a libertação total através do sangue de Cristo. Amém? Não é? Portanto, para nós terminarmos a segunda parte desta nossa série, Superstição e Ocultismo, como se libertar de sua influência e desfrutar paz mental,
Portanto, confissão e perdão dos pecados realmente libertam. Quando nós confessamos, nós somos verdadeiramente libertos. O pecado, ele pesa, é verdade. Se novamente nós cometemos injustiças, e se nos fizermos culpados de um outro pecado, corremos, obviamente, e novamente o perigo dos ataques de Satanás, que fica sempre à espreita como um leão rugindo para nos devorar, procurando a melhor maneira de atacar e de nos tornar a vida difícil. Agora, se aproveitarmos cada vez a oportunidade que é oferecida por Cristo e levar a Ele as nossas faltas e confessá-las pelo nome em voz alta, Satanás não terá mais poder em nossa vida. Amém? Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Se você puder, feche os olhos aonde você estiver neste momento e ore comigo. E que possamos então permitir que Deus venha confirmar a libertação completa na sua vida, caso você um dia se envolveu com essas práticas aqui, tá bom? Vamos orar? Onde quer que você esteja, ore comigo neste momento. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema, ore em espírito, ore apenas com a mente ao Senhor. Aí no seu trabalho, dirigindo, não tem problema. Ore da maneira que você puder aí. Vamos orar. Pai querido e eterno Deus, milhares, ó Pai, de milhares de pessoas estão nos ouvindo neste momento. Ó Pai amado, muitas pessoas estão presas a fardos devido a consequências de pecados que foram cometidos no passado, relacionados a práticas supersticiosas e ocultistas. Eu quero, ó Pai, neste momento, entregar essas pessoas em Tuas mãos, ó Pai, para que a partir desta tarde, agora, ó Pai, são 1h54 em São Paulo. Não sei em qual horário em outro país que alguém esteja ouvindo esta programação, não? Mas enfim, ela está ouvindo ao vivo esta oração. O Senhor também, ó Pai, está se atentando para esta oração. Os Teus anjos são testemunhas. Todo o universo, ó Pai, é testemunha de que a partir de agora essas pessoas irão entregar-se a Ti totalmente. Irão confessar pelo nome um por um de cada pecado que foi cometido no passado sobre esses aspectos que nós mencionamos, ou que foram cometidos agora, ou que estão ainda cometendo, para que o Senhor dê a elas a libertação completa no nome do Senhor Jesus Cristo. Para que pessoas que estão esquizofrênicas porque se envolveram com essas práticas sejam libertas. Para pessoas que estão deprimidas porque se envolveram com essas práticas sejam libertas. Para pessoas que tiveram a família destruída por causa dessas coisas sejam libertas, ou enfim, seja qual for a situação e a realidade de cada pessoa. Neste momento nós temos a certeza que se fizerem aquilo que foi colocado aqui, ó Pai, a vitória é garantida, porque mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque Satanás sempre perde e Jesus sempre ganha. Gostaríamos de orar mais, ó Pai, mas eu acredito que esta oração objetiva, direto ao ponto, foi o suficiente para já começar a trazer a libertação completa ao coração de cada pessoa. Eu oro com a certeza de que a vitória é certa para cada alma que ouviu e participou desta oração, em nome de Jesus. Amém.